E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo aqui comigo? Bem-vindos ao Bíblia e Ponto Final. Adailton que vos fala. Deixa eu arrumar aqui a parada. Show de bola. Pensa num frio, mas Deus sabe, né? Todas as coisas. O diabo e seus seguidores, através da besta, né? Dos seus líderes religiosos, implantaram na mente das pessoas e vai ficar muito forte agora acho que no final do ano, novembro, outubro, novembro, na COP30, que vai falar sobre as questões climáticas. Então, o diabo colocou na mente do líder, do líder religioso da igreja romana, no Francisco, falecido, que vai ter que responder diante do Senhor todas as coisas, a ideia das mudanças climáticas, tá certo? E, na verdade, a palavra de Deus só fala de dores de parto. O homem se afastou tanto de Deus e que quando se afasta de Deus, Deus não pode proteger das ações do diabo, certo? Então, dores de parto. Mas não é o caso hoje aqui. O último vídeo que nós fizemos, falamos ali da igreja, que é a igreja de Eclésia. Na verdade, a igreja em si é só um ajuntamento de pessoas. Demos o exemplo da Assembleia Legislativa, que é uma igreja porque é um ajuntamento de pessoas, e o Congresso Nacional acaba sendo uma igreja porque é um ajuntamento de pessoas. Então, ajuntamento de pessoas por ajuntamento de pessoas não quer dizer absolutamente nada. A igreja, no sentido do ajuntamento de pessoas, não quer dizer absolutamente nada. Nós estudamos. Se você não viu, veja o vídeo passado. Porém, hoje eu vou fazer uma comunicação aqui. Eu tinha dito para vocês que eu ia fazer, e Deus me revelou algo maravilhoso ontem. Coloquei nos grupos que eu tenho aqui, que eu mandei. Eu ia fazer isso hoje, mas eu vou fazer depois, tá certo? Eu vou dar uma sequência. Eu falei para vocês que eu ia fazer sobre a multidão. E vamos falar sobre a multidão. E eu tinha feito o estudo aqui, eu tenho um caderninho. Eu tinha feito o estudo, mas esse estudo vai ficar de lado. Sabe por quê? Porque o Senhor me revelou inteiro aqui no capítulo 6 de João. Então, o capítulo 6 de João vai falar exatamente aquilo que eu havia prometido para vocês com relação à multidão, tá certo? O que é estar na multidão, beleza? Mas antes de começar, gostaria de fazer uma referência aqui no capítulo 11 de Mateus. Eu vou usar uma palavra de Cristo. Então, a palavra de Cristo só serve para quem é cristão, tá certo? Você é cristão, acredita em Cristo, show de bola, vai aí a palavra de Cristo para você, tá certo? Capítulo 11 de Mateus, no verso 25, diz assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Eu, sabe assim, eu tenho ensino médio, cara, que a gente chama de segundo grau completo, né? Eu tenho ensino médio. Eu gosto de estudar, gosto de ler, gosto de pesquisar, mas por conta. Já li muita coisa, e leio muita coisa, escrevo bastante coisa, desenho, toco violão, pinto, danço, eu gosto. Porém, eu não tenho aquela faculdade. Sabe, no mundo que a gente vive hoje, parece que quem mais estuda é os caras mais tal. Mas na verdade não. Os grandes monstros da humanidade são os pesquisadores. Sem os pesquisadores, sabe, é os pesquisadores que escrevem suas teses. Mas em suma, aqui Cristo está falando que todas as verdades da palavra de Deus, dos mistérios do reino, que a gente já estudou, o semeador, ou a parábola do joio e do trigo, que ele revela para alguns e para outros não. Por quê? Ele revela para alguns que são sinceros. E para os que não são sinceros, ele não vai revelar e ponto. O cara pode ler isso aqui, pode ler, não vai ver. Tá certo? Por isso o tema, aqueles que têm olhos para ver, aqueles que têm ouvidos, veja, né? E aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam. Então aqui ele está falando, Cristo agradece ao Pai, o Criador dos céus e da terra, que revelou esses mistérios aos pequeninos. Então, cara, ó, eu vou te falar aí, pastor, você que se colocou um crachá, igual eu tô aqui, ó, tá escrito a Vibraz, né? Trabalhei nessa empresa aqui, ela tá falidona, mas você coloca um crachá assim, eu sou pastor, beleza, tá certo? Ah, você coloca eu sou um teólogo, show de bola. Você fala assim, eu sou um padre, eu sou um eclesiástico, show de bola. Mas Cristo está falando aqui, ele só revela as coisas para os pequeninos. Pequeno não é pequeno na altura, é pequeno na simplicidade, é uma pessoa simples. Ele só vai revelar seus mistérios para aqueles que verdadeiramente querem aprender. Então, nesse contexto aqui, eu faço Bíblia ponto final muito tranquilo. Ontem o Senhor me deu aqui um negócio maravilhoso que eu vou publicar isso aqui. Incrível, incrível, maravilhoso. Próximo eu mando para vocês, tá certo? Então, de cara aqui, eu já quero quebrar
Eu não, o Senhor pede para eu falar e eu vou falar. Ó, você que é teólogo, você que é pastor, isso nada serve, cara. Joga tudo isso aí no lixo, deixa quieto, se entrega, se converte. Ó, 2 Crônicas 7,14 fala assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se converter, me buscar, se humilhar e orar, então ouvirei dos céus, responderei e salvarei a sua terra. Então, cara, é os pequeninos, são as pessoas simples, tá? Esse negócio de. Vai na onda de teólogo que você vai se dar mal. Vai na onda dos pastores que você vai se dar mal. Vai na onda dos líderes religiosos que você vai se dar mal. Agora, quando você navega nessa onda aqui, ó, não tem como errar. Que quando você busca, o Senhor te mostra. Você já buscou? Já tentou aprender de Deus? Não tentou, né? Mas quando buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração. Quando você deixar de acreditar nas pataguaias que te falaram por tradição e entrar de cabeça na Bíblia, você vai ver, ele vai te mostrar. Então, ele revela os mistérios do céu somente às pessoas mais simples, tá? Você pode estudar o que você quiser. Ó, brother, eu vou falar direto para você, que eu tô olhando para você. Pode estudar a versão hebraica, pode estudar o que você quiser. Mas se você não for simples e humilde de coração, o Senhor não vai revelar os mistérios dele para você, tá certo? Não adianta, cara. Você pode espernear. Sabe que eu falo para minha pequena que nós somos adolescentes espirituais. A gente esperneia. O pai, nós como os pais, pai terrestre, a gente fala para os nossos filhos adolescentes, eles sempre acham, eu já fui adolescente, eu achava que eu estava certo. Aí depois até quebrar a cara. Adolescentes espirituais é a mesma coisa. O Pai do Céu fala a mesma coisa, a gente esperneia. Não quer acreditar, não acredita, mas o Senhor só vai revelar aos pequeninos, beleza? Dada essa introdução bem lógica, porque aqui Bíblia ponto final, não tem discussão. Você não concorda comigo? Show de bola. Eu não tenho nada com você, você não tem nada comigo. Se você não concorda, vai lá na tua Bíblia, ora ao seu Deus, pede explicação, seja humilde, se converte, ele vai te mostrar a real, tá certo? Capítulo 6 de João, eu vou falar sobre a multidão. Eu vou querer saber se você tá na multidão ou não. Vou te mostrar qual que é a característica da multidão, beleza? Capítulo 6 começa assim, ó. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia porque via sinais que operava sobre os enfermos. Então aqui já começa, aqui já dei a deixa. Por que que a multidão seguia Cristo? Por quê? Porque via que ele curava os enfermos. Então, cara, isso aqui assim, ó. A primeira característica da multidão, das igrejas lotadas, sabe aquelas batistonas, as igrejas romanas, sabe aquelas igrejas universais, as assembleias, né? Rodando em volta da Caaba lá, multidão. Acredita que Cristo, que Deus é um gênio da lâmpada, cara. Que ele vai fazer um pedido para Deus e Deus vai dar aquilo que ele pediu. Então, a massa vai atrás de Cristo só por aquilo que Cristo faz por ela e não para aprender dele. Eu estou falando, isso eu que estou falando, mas aí eu vou chegar aqui no capítulo 6 e Cristo vai falar para você se você é multidão ou se você já foi escolhido como um discípulo, beleza? Segura aí a onda. Ó, é tão interessante que se você tem um cinto de segurança, prende aí, ó, trava, porque você pode até cair da cadeira. Mas eu não vou inventar nada, porque Bíblia, ponto final, a real é essa. A gente não inventa nada, a gente só fala o que está escrito. Gostou? Top. Não gostou? Se vê com Deus. Porque foi ele que deixou escrito, então eu só estou replicando aquilo que ele escreveu. Beleza? Vamos nessa. 6, 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para esses comerem? Tá certo aí? A Bíblia vai explicar isso aqui. Ele pergunta para Felipe: Como compraremos pão? Porque tinha uma galera, né? Era uma multidão, gente. A primeira multiplicação dos pães e peixes, ele alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Na segunda, 4.000, sem contar mulheres e crianças. Era muita gente, beleza? Porque queria um benefício direto de Cristo, só, certo? Vamos nessa. 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Beleza aí? Então, sabendo o que Cristo aqui, a Bíblia está dizendo, faz uma pergunta para Filipe, para ver se Filipe tinha fé suficiente. Filipe já era um discípulo, tinha sido escolhido como discípulo. Está perguntando para ele, mas a Bíblia está falando que ele estava experimentando Filipe. Mas ele já sabia o que ele tinha que fazer. Ele faz a mesma coisa com você. Ele vai falar assim para você, ó, você abre a sua Bíblia e você lê. Você acredita no que você está lendo aí? Sabe por que que ele pergunta se você acredita? Porque ele já sabe que você não acredita. Sabe por que que ele sabe que você não acredita? Porque você não guarda mais os mandamentos dele. Você acredita no seu líder espiritual, na sua doutrina. Os romanos acreditam no papado.
Os protestantes acreditam no seu pastor e na sua doutrina, mas ninguém mais acredita na palavra de Deus. São poucos, são pouquíssimos. Mas eu vou dizer que assim, é ele que vai falar, não sou eu não, tá? É a leitura. A leitura da palavra tem que ser feita assim. E o Senhor vai mostrando na minha mente aqui o que eu tenho que falar. Não tem sabedoria humana aqui não, como Paulo já disse muitas vezes. Aqui não tem palavra de sabedoria humana não. Aqui é o mistério de Deus sendo revelado através de uma pessoa imperfeita, mas simples e humilde e muito sincera. Porque quando eu digo que eu sou imperfeito, ele sabe que eu sou imperfeito. Estou sendo sincero. Beleza? Vamos continuar aqui. Então dizia isso para o experimentar. Filipe respondendo-lhe disse: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanto? Tá vendo? O outro menino também, mas vamos continuar aqui, tá certo? E disse Jesus: Mandai assentar homens. Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Viu aí que eu não inventei nada? Então, homens. E isso ele, quando coloca dessa forma, homens, sem contar mulheres e crianças. Beleza? Então, o número aí era muito maior. Imagina só. Bem, vamos continuar aqui. É interessante, você vai entender. E disse Jesus: Mandai assentar os homens. Havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, havendo dado graça, repartiu pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Começou. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Então, assim, a questão do alimento, tá certo? Se você tem um alimento lá, você enche aquele pratão, você vai comer, enche aquele pratão e deixa resto, não faz isso não. Faz isso não, porque tem muita gente que não tem. Então, tudo que você for comer, come e mata. Mata. Põe somente o suficiente que você vai conseguir comer. Não fica esbanjando comida, não. Aqui o Senhor já ensina isso aqui, ó. Então, recolhe para que nada se perca, beleza? Porque isso aqui é um milagre do céu. O alimento é um milagre do céu. Então, a gente tem que dar honra a Deus pelo milagre do céu, que é a nossa alimentação que Ele permite para nós. Aí você fala assim: mas eu que trabalho. Você trabalha porque Ele te dá vida, seu. Quase que eu falei um negócio aqui, ó. Ele te dá vida e te dá inteligência. E ele dá inteligência e sabedoria para alguém plantar. E depois você vai lá para comprar. Então agradeça. Não desperdiça comida não, tá? E também não seja glutão. Não come até explodir não, porque os glutões não entram no reino do céu. O Senhor já falou isso aqui várias vezes. Lá em 18, 19 e 20 de Apocalipse ele fala que os glutões não... Os que bebem, a galera do copão aí, fica esperta. Os beberrões, os glutões, os homicidas, os covardes, os afeminados, essa galera toda não herda. Então muda seu contexto, se converte. Conversão é mudança de direção. Não mudou a direção? Não vem querer passar manteiga no pão achando que Deus vai relevar isso aí, porque ele não vai não, tá? Vou continuar aqui. Olha só. Nossa, é muito legal, cara. Então ele recolhe tudo para que nada se perca. Lá no capítulo 6, verso 13. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Então, só tinha 5 pães e sobraram 12 cestos. Ó, cara, existem uns ensinamentos maravilhosos na palavra, porque é o seguinte: você batalha, 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 batalha. Já percebeu que você batalha, 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 corre, 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 parece que não dá. Sabe por que não dá? Porque você acha que você tem que fazer. Agora, comigo aqui é diferente. E com quem tem fé, assim, você só faz. E sempre sobra. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe do que eu preciso. E aí ele fala: em tudo dei graças. Então eu dou graças porque ele me dá o que eu preciso. Nunca nem mais, nem menos. É o que eu preciso. E nunca falta. Sobra. Beleza? Mas para isso é preciso ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem fé, ele é o seu pastor e nada lhe faltará. Mas se você não tem fé, brother, você vai correr, você vai fazer pallet, você vai vender madeira, você vai fazer o diabo a quatro e não vai dar, porque você não acredita, você acha que é você que tem que fazer. Quando você acha que é você que tem que fazer, nunca vai dar. Agora, quando você acredita e tem certeza que é Cristo que faz por você, sempre sobra. Aprende essa. Seja grato. Beleza? 6,14. Vendo, pois, aqueles homens os milagres de Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então, a galera queria, os judeus, e até hoje tá certo? Que quando eles leem a Bíblia, eles entendem que Cristo ele via para ser o rei ali.
o rei terreno, mas inúmeras vezes ele cansou de falar, ele falou, meu reino não é desse mundo, meu reino não é desse mundo, mas eles queriam que ele entrasse no lugar de Herodes, e Herodes, ele vem de uma raça interessante, a raça chamada romanos, que dominam o mundo até hoje, e vocês vão ver o que os romanos vão fazer, o líder romano vai ser colocado lá em Jerusalém como sendo o líder mundial de todas as paradas, aí cara, aí sim vai ser muito interessante, eu não fico feliz, eu fico triste, mas ao mesmo tempo eu fico feliz, porque eu sei que as profecias de Cristo estão se cumprindo, cumpriu na época dele, vão se cumprir na nossa. A palavra do Senhor é eterna, vai se cumprir. Você goste ou não goste, acredite ou não acredite, tudo que ele escreveu na palavra dele vai se cumprir. Eu conheço um grupo de pessoas de uma denominação, eu vou falar, da congregação. O grupo pessoal da congregação acredita em revelação. E tem muita gente que acredita em revelação. Vou dizer um negócio para vocês aqui, ó, baixinho. Tudo que tinha que ser revelado já foi revelado, cara, tá na palavra. Esquece essa parada aí de revelação, cara. Profetizar na sua vida. Para, cara. Tudo que tinha que ser dito tá aqui, ó. Você tem que ir no manual. No manual você acha, tá? Bem, vou continuar. Aí aqui a sequência, ó. Chegar no culminante aqui, tá? Eu vou correr, porque o tempo não é o meu aparelho aqui, o dispositivo, ele tem uma memória pouca, mas eu vou conseguir, ó. E quando veio a tarde, lá no 16, 6:16 de João. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entrando no barco, passaram para a direção de Cafarnaum. E era escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento soprava. E tendo navegado uns 25, 30 estádios, 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse, sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco. Logo o barco chegou à terra para onde iam. Beleza? Sequenciazinha rápida aqui do acontecido. Jesus é o pão da vida para os que creem. Vou continuar. 6:22 de João. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão, tá vendo a multidão aí, a galera? Vendo a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então você percebe que a multidão, ó, esse é um negócio assim que eu não sou cristão, tá certo? Eu sempre falo isso, eu não sou cristão. Mas o que você mais conhece é cristão. Você já percebeu? O que você mais conhece é cristão. Todo mundo é cristão, cara. É muito louco. Todo mundo é cristão. Todo mundo é multidão aqui nesse contexto, tá? Todo mundo falava que acreditava em Deus, mas ia atrás de Cristo pelo benefício. E ele vai dizer isso aqui logo em seguida. Então, o que tem a multidão? Eu quero saber se você está na multidão ou não. Essa multidão aqui é uma igreja. É um ajuntamento de pessoas, cara. Só isso, mais nada. Nada, mais nada. Tá certo? E você não entende. Eu sei que você não entende. Mas sim, se você for sincero, o Senhor vai te fazer entender isso aqui, tá certo? 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram também no barco e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. A sequência. E achando no outro lado do mar, disseram, Rabi, quando chegastes aqui? Respondeu Jesus e disse, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciastes. Você viu aí? Ó, se tem uma coisa que eu aprendi estudando a palavra de Deus, eu falo sempre para minha pequena. Seja honesto com Deus, porque Ele te conhece. Você vai lá na Batista. Ó, hoje mesmo, cara, a Batista. Eu falo da Batista porque a Batista, ela, para ser uma igreja protestante, porém, ela se tornou um convívio social tão gostoso. Uau, é tão gostoso. Porque eu termino, aí eu encontro os meus amigos, aí eu vou lá, o pastor fala um monte de blá blá blá, e aí depois que eu termino, aí o pátio da igreja é grande, aí eu posso comer uma coxinha, eu posso tomar um refrigerante, eu posso estar com os meus amigos. Toda vez que os verdadeiros seguidores de Cristo estiveram juntos, eram comendo o que tinha e orando, porque eles sabiam o que ia acontecer com eles. Não era fazendo festinha, não. Então, a multidão, essa igreja, esse ajuntamento de pessoas, não quer dizer nada. Mas na multidão, ele diz exatamente assim, ó. Por que você está indo? Ele está dizendo assim, Jesus respondeu e disse, na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste,
mas porque comeste do pão que vos saciaste. Então, ele sabe, quando você vai na igreja, o que que você está buscando. Ó, é raro. Eu olho para você, a maior parte das pessoas, ou você não vai na igreja querendo sabedoria para que você entenda a palavra, o conhecimento da palavra. Você vai porque achou que Deus, Cristo é uma moeda de troca. Você vai me dar um carro. Ó, eu vejo nas placas dos carros assim, cara, é Deus que me deu. Cara, Deus não é o gênio da lâmpada. Ele não faz isso. Então, quando você vai atrás dele, ele sabe qual que é o intento da sua mente e do seu coração. Ele sabe, igual eu tô fazendo aqui o Bíblia e ponto final, ele sabe qual que é o intento da minha mente. Tudo que está saindo da minha boca aqui, ele já sabe. Então, tudo que eu estou falando, ele já sabe. Ele sabe se eu estou sendo sincero e verdadeiro. Ele sabe qual que é o intento do Bíblia e ponto final. Ele sabe. Porque se não for verdade, ele corta essa parada aqui. Ele sabe que é verdade. Então, qual que é o motivo de você estar andando atrás de Cristo? Para aprender do céu? Quantas vezes seu pastor falou da volta de Cristo? Na igreja papal aí, tá certo? Na igreja romana. Quantas vezes o seu padre falou da volta de Cristo? Para você se preparar na volta de Cristo? Não, fala de mudança climática, cara. Mas não fala da volta de Cristo. Não fala que essas mudanças, mudança do clima, a Bíblia descreve isso como dores de parto. Não fala para você. Também não fala que esses sinais são os sinais que diriam para nós, né, a brevidade da volta de Cristo. Você espera que Cristo volte? Ah, e você quer que Cristo volte só depois que você comprar seu carro zero? Ou você quer que Cristo volte só depois que você terminar a sua casa? Eu vou falar para você, cara. Tudo que está nessa terra, aqui nesse planeta, é dele. E ele fala categoricamente que vai destruir com fogo. Aí, os ricão do mundo pode construir seus bunkers, pode fazer o que quiser, cara. Eles vão gritar assim, que a montanha caiba sobre nós, vão se esconder nas fendas das rochas. Os bunkers, cara, pode fazer o que quiser. Quando Cristo voltar, vai destruir isso aqui com fogo. Mas pai, você vai perguntar assim, mas caramba, por quê? Tá escrito, eu não estou inventando. Porque o sangue dos servos de Cristo foi derramado no solo desse planeta por defenderem o quê? A palavra. Só isso. Então, quando você busca Cristo, busca sabedoria, cara. A sabedoria é um dos 7 espíritos de Deus. Busca inteligência, que é um dos 7 espíritos de Deus. Busca entendimento, que é um dos 7 espíritos de Deus, os 7 castiçais. Mas não. Você segue seu líder espiritual. Ah, você segue a tradução hebraica. Ah, você tá de brincadeira, cara. Você segue conceito de rabi. Os caras nem acreditam que Cristo é o Messias, o Salvador dos céus e da terra. Você vai acreditar. Ah, sério, cara, tradição de homens. Vou continuar aqui. Então, por qual motivo você está indo atrás de Cristo? Por qual motivo você está na multidão? Ele sabe. E não adianta você vir chorar depois, ele sabe. Aí ele fala assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ou qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Ó, trabalhar não pela comida que perece. O que que perece? Feijão, arroz, a carne nojenta, né, cara? Eu não gosto de carne. Mas, ó, se o sangue parou de circular dentro de um ser vivo, já começa o processo de putrefação. Todo tipo de carne que você come, que eu como, ela já está no processo de putrefação, quer dizer, apodrecimento. Parou de girar o sangue, começa a apodrecer, meu jovem. Você come coisa podre. Então ele está falando assim: não trabalha pela comida que apodrece, mas pela comida eterna, que o Pai selou Cristo para dar essa comida. E qual que é a comida? É a resposta que Cristo deu lá para o diabo na tentação do deserto, porque nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A comida eterna está aqui, ó. Bíblia e ponto final. Pode vir lá o representante da igreja romana, pode vir lá o pastor da igreja A, B, C, Zinco. Cara, nada disso serve. Você pode. Vamos trocar o pão por carne? Nem só de carne viverá o homem. Mas ele falou que a gente tinha que comer a carne e beber do seu sangue. Aí você enche. Ó, hoje é domingo, primeiro dia da semana, tá certo? E agora é assim: o diabo, juntamente com o papado romano, vão trazer de novo o sábado judaico-cristão, porque na verdade o sábado não é nem judaico nem cristão, o sábado é de Deus, tá ligado? É simples. Gênesis 2, Deus, antes de todas as coisas, ele descansa.
O sábado é de Deus, cara. E sábado significa descanso. Mas aí vem a besta, o diabo, o Papa, principalmente o Papa, que é esse, né, servo do. Ele vai falar para você assim que é bom que nós tragamos agora. Na COP você vai ver muito isso aí. Ah, temos que parar um dia para preservação do planeta. Quem cuida do planeta é Deus, cara. Mas eu não vou. Depois eu vou falar outras coisas na relação, mas mudança climática. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, dia de trabalho. Eu comecei aqui meu trabalho, daqui a pouco eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar no domingo. Eu vou trabalhar no domingo. Eu descanso no sábado, descansei ontem. Contemplei toda a semana de trabalho que eu tive, foi muito boa. Mas aí agora o papado romano vai dizer, precisamos parar um dia para a recuperação do planeta. E precisamos restaurar o sábado judaico-cristão. Se é sábado judaico-cristão, é sábado, mas eles colocam o sábado como domingo, porque a besta mudou os tempos e a lei do Senhor. Então, se você quer seguir esse contexto, aí os batistas vão andar por esse caminho, o pessoal da congregação vai andar por esse caminho, os assembleias. Cara, tá todo mundo num mar de lama, porque não acredita mais aqui, ó, na Bíblia. Continuar. Você viu aí? Então, trabalhar pela comida que não perece. O que é a comida que não perece? A palavra de Deus. Nunca estraga. É sempre nova. Disseram, pois, eles: que faremos para executarmos as obras de Deus? Ó, a galera tá perguntando: o que nós fazemos para executar a obra de Deus? Jesus responde e disse: a obra de Deus é essa, que creias naquele que o que creiais naquele que ele enviou. Ó, eu vou cortar, vou parar aqui. Duas coisas, ó. Você percebeu? Então, a multidão vai atrás de Cristo como uma moeda de troca. Quer que Cristo resolva o seu problema. Ah, porque tem um boleto para pagar, Cristo vai me ajudar a pagar. Cara, para com esse negócio, cara. Ele pode até fazer isso, mas não é esse o intento. Ele está falando para você trabalhar não pela comida. Paulo fala assim, tendo o que a gente vestir e o que comer, a gente tem que dar graças. Não, mas você quer o carro zero. E não, e você acredita que tem que ter o seu carro zero. Você vai ver o que vai acontecer agora pro final, cara. Ó, então, o que faremos? Ele está falando assim, ó, João 6, 29. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que o enviou. Então, você quer fazer a obra de Deus? Creia naquele que Deus enviou. Quem que é o que ele enviou? Cristo. Então, eu vou falar para vocês um negócio aqui. O que é ser um cristão? Não é acreditar em Cristo? Ser um cristão é acreditar em Cristo, beleza? Show de bola, beleza. Então Cristo afirma no Evangelho de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é Cristo que está falando. Então, se você é um cristão, você tem que acreditar nisso. De acordo com Deus, ele fala assim que são 5 verdades, de acordo com a Bíblia, são 5 verdades. Deuteronômio 32:4, Deus é a verdade. João 14:6, Cristo é a verdade. 1 João 5,6, o Espírito Santo é a verdade. João 17,17, a palavra é a verdade. Salmo 119,86, os mandamentos são verdade. Então Cristo afirma que todo aquele que não se firma na verdade é filho do diabo. Beleza? João 8,44. Se você não acredita mais na palavra porque eu sou líder religioso, falou que a palavra foi mudada. Se você não acredita mais na lei, porque eu sou líder espiritual, falou que a lei foi mudada. Se você não se firmou na verdade, você acaba sendo um filho do diabo, porque só existe filhos de Deus que acreditam na palavra de Deus e filhos do diabo que não acreditam na palavra de Deus. Eu disse outras vezes que Deus criou anjos, e os anjos se tornaram demônios porque eles não guardaram mais as palavras de Deus. Todo aquele que não guarda a palavra de Deus, que não ouve mais a palavra de Deus, ele acaba ouvindo a palavra do quê? Do diabo. Então, você que não guarda mandamento, que não acredita mais na Bíblia, que não acredita em Deus, que não acredita em Cristo e não segue o Espírito Santo, filho do diabo. Sabe por que eu estou dizendo? João 8,44, ele fala que o diabo nunca se firmou na verdade. Então, e mais, Cristo afirma: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso, não as escutais, porque não sois de Deus. João 8,47. Então, ele está falando aqui que a multidão o segue para ter benefício de troca, uma moeda de troca. Olha, eu sou cristão, Deus vai pagar meu boleto. Cara, ele não vai pagar seu boleto. Quem fez a conta foi você. Não faça a conta, então você, beleza? Show. Mas ele tá. Aí depois os meninos, ele fala: trabalhar pela comida que não perece, que é a palavra. E ele diz: os meninos perguntam, como que eu faço para fazer a vontade de Deus? Então, a vontade de Deus, para você fazer a vontade de Deus, você tem que acreditar naquele que Deus enviou, que é Cristo. Então, se você é um cristão, você tem que acreditar em Cristo. E Cristo fala que todo aquele que não acredita na verdade, Deus, mandamento, Deus, Ele, o Cristo, Espírito Santo, os mandamentos e a Bíblia,
acaba se tornando filho do diabo, porque o diabo nunca se firmou nem em Deus, nem na Bíblia, nem no Espírito Santo, nem em Cristo e nem nos mandamentos. Ele se torna o diabo porque ele é o adversário. A palavra diabo é adversário. Então, todo aquele que acredita, que não acredita mais nessas 5 verdades de Deus é filho do diabo. Eu fiz essa mensagem ontem aqui, ficou um negócio danado. Todo dia aqui no grupo do meu bairro, todo mundo bom dia, bom dia. Ontem parou, ninguém tá falando bom dia, tá todo mundo, louva a Deus por isso. Você tem que pensar. Você é um cristão? Eu não sou. Porque se você me encontrar na rua, você não vai me reconhecer como um cristão. Olha a minha fachada, cara. O meu jeito de falar, mas eu sou um discípulo. Detalhe, multidão. Na multidão, ele escolhe um ou outro. Quando ele olha na multidão, tem um ou outro que tem um coração mais aceso, uma mente mais aberta, uma sinceridade. Ele fala: vem, me segue. Quando ele te tira da multidão, você começa a ser discípulo. A partir do momento que você começa a ser um discípulo, sabe o que acontece? Perguntas. O grande discípulo, os verdadeiros discípulos, são aprendizes, eles sempre perguntam. Então, se essa mensagem mexeu com você de alguma forma, você entra no seu quarto, fecha a porta, o seu quarto é aqui tua mente, desconecta, larga essa desgraça do celular, tá certo? Fica só você e sua mente e fala assim: Senhor, até hoje eu achei que eu estava fazendo certo, me mostra o que é certo. Se ele vê sinceridade, ao mesmo texto que você leu milhões de vezes, você vai ler e a luz do Espírito Santo vai brilhar sua mente, teu olho e teu ouvido, e você vai conseguir ver e escutar. É isso que acontece, tá certo? Para terminar, porque meu tempo aqui não é questão do tempo. Eu vou dizer aqui, ó, Isaías 10, 21 e 22. Eu só estou falando da multidão, tá certo? Isaías 10, 21 e 22. Os resíduos se converterão. Sim, os resíduos de Jacó ao Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Então, tá vendo aqui? Os resíduos se converterão. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, a multidão, somente um resto se converterá. Então, no meio da multidão, você não é nada, mas Cristo olha a sua sinceridade. Se você for honesto, ele vai te arrancar do meio da multidão, porque somente o restante, o remanescente, Apocalipse 12, 17, irou-se o diabo contra a mulher e foi pelejar contra o remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo. Se você não sair da multidão, você não vai conseguir ver, você não vai conseguir ouvir, logo você se torna um filho do diabo. Mas quando você está na multidão e for sincero, ele te chama, te convida para sair, você acaba se convertendo e ele te cura, porque ele só revela aos pequeninos. Teologia, faculdade de teologia, você está de brincadeira. O Espírito Santo, que é ele fala assim: eu vou enviar o Consolador, ele vos ensinará o caminho da verdade, da justiça e do juízo. É o Consolador, é o Espírito que ensina. Aí você vai fazer uma faculdade de teologia. Aí eu sou teólogo. Cara, eu acho isso uma. Pegou o link? Se você não concorda, cara, já é um bom caminho. Pega a sua Bíblia e ora. Senão você vai. Se você não guarda mais os mandamentos de Deus, filho do diabo é. Se você não acredita mais na lei de Deus, filho do diabo é. Mas se você está na multidão e percebe algo diferente, percebe Cristo te chamando para a palavra, que é a palavra, o pão, a comida verdadeira, sai da multidão e ele vai te mostrar o caminho, beleza? A palavra é dura, mas tem que ser. O Cristo nunca falou de maneira suave. Ele falava, escribas e fariseus hipócritas. João falava, raça de víboras. Não tem esse negócio de ficar passando manteiga no pão. Cristo é direto e reto que nem uma flecha. Você foi enganado, mas o Bíblia ponto final e outras pessoas no mundo que têm coragem, porque tem que ter coragem para fazer serviço, estão falando, mas se você não abrir os olhos, você vai ser enganado. E um grande engano que vai vir agora vai ser a mudança climática. Abre teu olho, abre tua mente, se entrega para o Senhor na palavra dele. Somente a Bíblia vai poder salvar, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Toda palavra, quando ele fala toda, é toda. É de Gênesis a Apocalipse. Não vem com esse papinho de que venderam para você o papado romano, que a lei foi mudada. Não foi mudada, a lei é eterna. Seca-se a erva, mas a palavra dura eternamente, eternamente para trás e eternamente para frente. Fiquem na paz do Senhor. Primeiro dia da semana aqui, domingo, vou trabalhar para a honra e glória do meu Deus. Amém, amém, amém.